Oi, vamos lá, né? Bom dia para mais uma aula. Nós vamos continuar falando sobre a Guerra Fria. Lembra que a gente deu início à aula passada. Então, assim, o grande marco da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. E a gente já vai falar sobre ele. O que é o socialismo? Eu não sei se todos vocês conseguiram fazer a pesquisa que eu pedi, mas o socialismo ele é um meio de produção onde as indústrias, tudo que existe passa a ser controlado pelo Estado, certo? E a partir daí, não vai mais existir diferença ou desigualdade nas classes sociais. Vai existir só uma classe, a classe trabalhadora, aonde todos vão possuir os mesmos direitos, todos vão possuir os mesmos rendimentos e todos vão ter a mesma oportunidade. Então, por exemplo, eu moro num país socialista e eu não estudei e eu vou trabalhar numa loja de vendedora de roupa. O meu irmão, ele estudou e fez medicina, direito, fez uma faculdade. E aí eu não tenho nem o direito, por exemplo, de reclamar. Por quê? Porque eu não estudei, porque eu não quis. Porque a oportunidade, ela estava ali. E eu não fiz porque eu não quis. Então, as oportunidades, elas são as mesmas. Aí vai de cada um querer ou não aquela oportunidade. A economia passa a ser planificada. O que seria essa economia planificada? Tudo passa a ser dirigido pelo Estado. O Estado vai determinar o preço, o Estado vai determinar o estoque, o Estado vai determinar o salário e o Estado vai regulando o mercado de acordo com as necessidades, certo? O socialismo ele foi desenvolvido no século XX e tem alguns países que ainda continuam, né, que eu falei para vocês, no capitalismo. Ele começou... os ideais socialistas começou no século XIX, né? Por Karl Marx, e ele foi desenvolvido, que realmente começaram a praticar, foi no século XX. Na Rússia, começou na Rússia o socialismo, e depois que Stalin ele foi morto, que era o líder da Rússia, Joseph Stalin, a população ela estava cansada, porque nessa época não tinha horário de trabalho, não tinha salário, por exemplo, uma base salarial, cada um pagava o que queria. Então eles estavam esgotados. Aquele que era contra o governo sofria e tudo mais, e a população estava cansada. E aí entrou o socialismo, certo? O governo adotou o modelo socialista. A Alemanha ficou dividida entre um lado que era socialista e outro lado que era capitalista. O grande problema é que essa divisão fez com que, durante algum tempo, a população estava bem no lado socialista. Depois de um tempo, eles começaram a achar que não, que o socialismo não é tão bom assim, e começaram a passar do socialismo para o capitalismo. E aí resolveram, em 1961, agosto de 61, a fazer o Muro de Berlim. Esse muro ele tinha 155 metros de extensão, e ele foi literalmente para dividir o socialismo do capitalismo. A Alemanha Oriental socialista, a Alemanha Ocidental capitalista, tá?
E isso aí mostrou bem a divisão do mundo. Então, o lado capitalista pertencia aos Estados Unidos e o lado socialista pertencia à Rússia, no caso. Quando Mikhail Gorbachev entrou no poder, em 1985, mais ou menos, ele pegou esses países socialistas cansados. A economia alguns países estavam sofrendo, a economia estava despencando, caindo. Outros países estavam estagnados, parou no tempo. Nem ia para frente, nem voltava, parou. Não tinha progressão, certo? E aí ele viu a necessidade de fazer a perestroika. O que foi essa perestroika? Desculpa. A perestroika, ela é uma reconstrução. Então ele ia reconstruir a economia desses países de forma lenta. Então ele ia abrindo a porta para o capitalismo de forma lenta. Não, hoje nós dormimos socialista e amanhã nós acordamos capitalista. Não foi assim, foi paulatinamente. E aí, primeiro, o Muro de Berlim, eles fizeram um portão. Então, se eu fosse lá, eu estou no lado socialista, e se eu fosse lá no lado capitalista e conseguisse um emprego, então eu ia ter uma carteirinha, uma identificação, que eu morava no lado socialista, mas eu trabalhava no lado capitalista. E aí todo dia eu podia entrar e sair, transitar. E aí, claro que no começo as pessoas que saíram do socialista e iam para o capitalismo, para o lado capitalista, eles ficaram assim maravilhados com tanta coisa que tinha no lado capitalista. E no lado socialista era tudo muito igual. Eu até recomendo vocês assistirem um filme Adeus Lenin. É muito bom esse filme, ele é bem antigo, mas ele conta a história de uma mulher que aconteceu um acidente com ela e ela ficou em coma. E aí os filhos, quando fez o muro, os filhos começaram a ir para esse lado capitalista e eles começaram a trazer um monte de coisa, né? Trocaram móveis, televisão e roupa, tudo diferente. Até porque as roupas, a indústria era do governo, então não tinha modelos diferenciados, era tudo mais ou menos igual, né? E aí ela acorda. E quando ela acorda, o médico fala que ela não pode sofrer nenhum choque emocional. E aí eles estão desesperados porque a casa tá toda no capitalismo, né? Mudaram tudo. Aí eles vão atrás de tudo, conseguem tudo de novo. E é um rolo. Assistam. Até programa de televisão eles gravam, porque a mãe só fica no quarto para ela achar que tá no socialismo, porque ela era uma pessoa que gostava do modo de vida do socialista. Então, para ela é um choque, né? Ia ser um choque se ela descobrisse que eles estavam já no capitalismo, introduzindo o capitalismo no lado socialista. Então assista, vai ser bem bom. Depois eu vou colocar lá. Então o muro ele não abriu de uma vez, não derrubaram de uma vez, foi gradativamente. E aí a derrubada dele mesmo foi em 1989. Percebam que a Guerra Fria, ela é bem nova, tá? Muito nova mesmo. E a partir daí, da derrubada do muro de Berlim, eles começam, os países que pertenciam ao URSS, eles começam a querer a sua liberdade e começam a lutar para conquistar a sua independência. E aí começam a surgir outros
países, até porque as pessoas começam a pressionar, né, que elas querem a liberdade. E aí eles começam a perceber que o Japão, a China, os Estados Unidos, eles estão em plena crescimento econômico, e os países mais socialistas, mais firmes no socialismo, não. E aí acaba a Guerra Fria, mas ela acaba gradualmente. Alguns países não aderem ao socialismo e continua no capitalismo, no socialismo, desculpa. E aí nesse de mudança vai surgindo os novos países, que foi a Letônia, a Estônia e a Lituânia em 1991. E esses países, posteriormente, depois de um tempo, eles formam a CEI. O que é a CEI? A CEI é a Comunidade dos Estados Independentes. Aí surgem os blocos econômicos. E aí, o que são blocos econômicos? Blocos econômicos é um grupo de países que se unem para ter um crescimento econômico melhor junto, e eles facilitam as trocas comerciais. Por exemplo, vai pagar menos imposto, vai poder ter intercâmbio cultural, social, vai ter livre circulação de pessoa, que é a União Europeia, o UE, vai ter moeda única, que também é a União Europeia. Cada bloco econômico está num nível, certo? Não são todos iguais esses níveis. Nós vamos ter o livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e união econômica monetária, que é o último, no caso, que é o que encontra a União Europeia. Ela já está no último estágio. Ela tem livre circulação de pessoas e ela tem moeda única. Claro que não são todos os países que fazem parte do bloco da União Europeia que aderiram ao euro. Por exemplo, a Inglaterra, ela é da União Europeia, mas a moeda dela é a libra esterlina. Ela não aderiu. Tem vários países que não aderiu, mas a maioria é moeda única, tá? Então, assim, eles têm esses estágios. Cada um significa uma coisa. Por exemplo, livre comércio. Indica que o bloco tem livre comércio entre eles. As mercadorias, elas podem entrar e sair de um país para o outro sem problema nenhum. Às vezes não tem taxa de impostos quando eu passo com o meu produto para outro, e às vezes a taxa os que cobram taxa às vezes é bem reduzida, certo? Mas esses blocos econômicos nós vamos ver depois, e quem vai fazer esse trabalho sobre os blocos vão ser vocês. Aí a gente vai dividindo na próxima aula os grupos certinho, tá? No grupo de sala, daí a gente vai dividindo o trabalho. E aí eu vou deixar no post tudo certinho, as atividades para vocês, tá bom? Beijo, até mais, gente!